E aí agora a gente entra no tema da segurança psicológica ou a segurança que passa a confiança para os nossos filhos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, tá? Imagine você, mãe ou pai, imagine você que está aí me ouvindo, me assistindo, imagine que você é enviada lá para Marte. E aí você está cercada de criaturas estranhas, você está num lugar estranho e a sua primeira preocupação é, gente, que lugar que é esse? Que criaturas são essas? Será que eu posso confiar nessas pessoas? Então essa é a ideia que você tem. E as nossas crianças quando vêm ao mundo? Como é que será que elas se sentem? Elas se sentem dessa mesma maneira, gente. Embora, lógico, elas não vão raciocinar, né, desse mesmo modo, elas não vão processar essa mensagem dessa mesma maneira, as suas primeiras sensações, gente, é essa. Será que eu posso contar com essas pessoas que estão aqui, ou seja, os pais, né, para me dar um suporte, para me satisfazer física e emocionalmente? Então, assim a criança se sente, né? Então, é algo que a gente precisa passar desde a gestação para as nossas crianças, é essa segurança, para que elas nasçam já com a segurança de que estão bem acolhidas, de que são bem recebidas, de que são amadas e ali ela pode confiar. Ok? E o fundamento, gente, da segurança é a confiança. A gente falou do amor, né? Que estimula a autoestima das nossas crianças. E agora a gente está falando sobre a segurança, né? Que é o fundamento para que as nossas crianças se sintam confiantes, para que elas sintam confiança em nós, certo? Então a criança, né, a confiança, ou melhor, ela é criada de várias maneiras, gente. Várias maneiras é criada a confiança, certo? Por exemplo, uma das maneiras que você pode desenvolver essa confiança, né, para que seus filhos confiem em você, para que seus filhos se desenvolvam, né, seres, pessoas, né, mais confiantes em si também. O que você pode fazer enquanto mãe, enquanto pai? Quando você for sair, avise, fale, né? Converse, olha, eu vou sair, eu vou para tal lugar, X lugar, eu volto provavelmente a X horas, né? E assim você passa segurança para essa criança e essa criança se sente segura porque ela sabe o que você foi fazer, aonde você está e o horário que você vai voltar. Então ela pode estar em qualquer lugar que ela vai se sentir segura, né? Oriente, gente, as suas crianças, por exemplo, quando você for levar no médico, no dentista ou algum hospital, oriente elas do que pode vir, né? Do que elas podem esperar ali, do que vai acontecer, do que pode acontecer. Então, oriente as suas crianças para que elas não cheguem no local e se assustem. Quando elas se assustam, elas se sentem inseguras, tá? Então, oriente elas. Outra coisa que é muito importante, oriente a sua criança na fase escolar. Quando você vai introduzir, colocar a sua criança na escola, explique para ela como vai ser esse processo. Muitas crianças a gente vê na escola, o que acontece? Os pais simplesmente falam, você vai começar a estudar, mas não explica para a criança, gente, criança que eu falo, é com 8 meses, é com 1 ano, é com 2, 3, 4, 5, 6, 7, a fase que ela entrar na escola, você precisa explicar isso para ela. Pode ser bebê, mas você precisa explicar isso para ela, porque você vai estar passando segurança para ela. Explique para ela o seguinte, filha, filho, agora você vai começar seus estudos na escola.
você vai permanecer um tempo lá, eu vou te deixar na escola, vou embora, você vai ficar lá, você vai ficar estudando, aprendendo, né? E depois vai ter um momento em que eu vou te buscar mais tarde na escola. Então, esse período que você ficar lá, você pode ficar tranquila que você vai estar segura. E eu vou lá te buscar. Ou, se for outra pessoa, você explica, ó, fulano, ciclano vai te buscar. Então, você passa segurança para essa criança. Ela vai permanecer na escola segura, né? Porque ela vai entender o processo, ela vai entender que você vai levar ela para a escola, que ela vai ficar na escola e que depois você vai voltar e buscar ela na escola. Percebe? Isso são detalhes que precisam ser orientados, porque senão a criança chega na escola, ela acha que você abandonou ela se você não explica isso para ela. Elas ficam desesperadas, elas choram, elas gritam, elas esperneiam, porque elas acham que você abandonou elas ali, que você vai embora e que você não vai voltar. Então, por isso que é preciso, sim, que você oriente a sua criança, que você passe essa segurança para ela, para que ela sinta confiança em você e para que ela esteja naquele local se sentindo segura e para que ela confie naquele ambiente onde ela está. Isso é muito importante, tá? Então, criança, em período de início de estudo, você precisa sim preparar ela, independente da idade que ela esteja. Se ela é um bebê, se ela está com 5, se ela está com 3 anos de idade, você precisa orientar ela para que ela não se sinta perdida na escola e para que ela não se sinta também frustrada e insegura naquele local. Outra coisa também que é muito importante, gente, não prometa para a criança aquilo que você não vai cumprir. Uma coisa que é muito triste de ver e que a gente orienta os pais a não fazer, que existem pais que não conversam, não orientam as crianças, eles deixam a criança na escola nos primeiros dias, a criança fica desesperada e aí ele simplesmente, ou ela simplesmente fala assim, a mamãe só vai ali na panificadora ou só vai ali no supermercado e já volta. A criança vai entender que é coisa rápida, eu só vou ali e já volto. E aí o que acontece? A criança fica horas e horas na escola, você só vai buscar ela mais tarde, isso gera o que na criança? Desconfiança, insegurança. E aí o decorrer disso é que todas as vezes que você for deixar ela na escola, se você não explicar, enquanto ela se sentir insegura, ela vai chorar, ela vai dar birra, ela vai se sentir insegura. Ela às vezes não vai querer ir para a escola, com medo de você abandonar ela. Então você precisa conversar, você precisa deixar claro. E você não pode prometer aquilo que você não vai cumprir. Você precisa deixar claro, olha, eu vou te deixar agora nesse momento na escola. Você vai ficar aqui um tempo, período da manhã todinho, e depois eu venho te buscar. Se a criança já tem uma ideia, né, de horas, você fala, você vai ficar aqui 4, 5 horas na escola e depois eu venho te buscar. Não vai ser rápido. Você precisa da escola, você precisa aprender, você precisa ser educado aqui. Então você precisa trazer consciência para essa criança, para que ela se sinta segura de si, confiando em você e confiando no estabelecimento em que ela está e nas pessoas que ali estão envolvidas, ok? E outra coisa, seja o mais possível honesto em todos os momentos com a sua criança. Muitos pais camuflam as suas emoções para que os filhos não se sintam preocupados com eles, né? Para que os filhos não fiquem perguntando o tempo todo se eles estão bem, o que está acontecendo, se já passou. Então, procure ser sincero e verdadeiro com os seus filhos. Porque quando você não é verdadeiro, quando você não passa essa verdade para sua criança, isso traz o que para ela? Uma confusão mental.
ela não entende, a cabecinha deles não entende o que está acontecendo. Porque, por exemplo, vou contar a história do Pedro. Pedro, ele chega da escola e a mãe dele tá lá lavando, né, o chão da cozinha com muita força, demonstrando muita raiva ali, né, tá esfregando o chão violentamente. E Pedro, vendo isso, o que acontece? Ali ele já percebe que tem algo que tá diferente, não tá normal, minha mãe não tá bem, não tá legal. E aí ele pergunta para a mãe dele: mãe, o que foi? O que aconteceu? E essa mãe, o que ela faz? Ela responde rispidamente pro filho dela assim: não foi nada, Pedro, nada. E aí Pedro, conhecendo então a mãe dele, o que ele faz? Ele não faz mais perguntas, porém a cabeça dele vira aquela confusão. Nossa, minha mãe, né, tá toda raivosa ali, esfregando o chão, mas ela falou que não é nada. Então ele fica naquele questionamento interno, pensando, né? E aí o que começa a vir? Ai, meu Deus, será que a minha mãe descobriu o sapo embaixo da cama? Ou será que a minha mãe tá com raiva de mim por causa de alguma coisa que eu fiz e eu não tô sabendo? Percebe? Então isso começa a gerar a insegurança. Aquela criança fica insegura. Meu Deus, será que é isso? Será que é aquilo? É algo indefinido para ela. Pelo simples motivo da mãe ter camuflado aquele sentimento. Isso trouxe confusão para a cabecinha do Pedro, no caso dessa criança. Por quê? Passou duas mensagens, a verbal e a não verbal. A não verbal, a mãe toda raivosa, com raiva, né, esfregando o chão. E a verbal, a hora que ele perguntou para ela: mãe, o que foi? O que aconteceu? Ela simplesmente falou assim para ele: nada, meu filho. Nada, Pedro. Percebe? Então aqui, como não foi nada se ela tá com um comportamento totalmente diferente e ele reparou? Percebe? Ela passou duas mensagens para ele e nenhuma definida. Ou seja, ela não foi sincera com ele. E isso não passa confiança para suas crianças, tá? Então, mensagens não verbais, gente, ensinam o quê? A desconfiança. A criança fica desconfiada do que está acontecendo, porque ela não sabe o que aconteceu. E aí, às vezes, então, você pensa assim: nossa, mas eu já fiz isso várias vezes, meu filho. Várias vezes eu estava nervosa, ele veio me perguntar, eu falei que não era nada. E aí você pode estar se perguntando: e agora? O que eu faço, então? E aí, gente, o que vocês fazem? Procure, a partir de agora, a partir desse conhecimento, gente, procure ser o mais verdadeira possível com os seus sentimentos para com os seus filhos, né? Procure ser sincera com os seus filhos. Se você não tá bem, tudo bem, você não tá bem, você tá demonstrando, isso já está sendo visto pela mensagem não verbal que você está transmitindo, né? E aí, o que você precisa fazer? Então, falar. Aí algumas mães aí me perguntam: nossa, mas então eu tenho que ser sincera, falar a absoluta verdade o tempo todo, para todas as situações, em tudo? Claro que não. Você pode, por exemplo, não tô bem, tô com raiva. Filho, olha, mamãe não tá bem, tá? Tô nervosa agora, tá? Mas não quero falar sobre o assunto. Ou seja, você falou para o seu filho, aquilo, o seu comportamento condiz com o que você falou. Olha, meu filho, eu tô com raiva agora e não quero falar sobre o assunto. Ou então, algo que você também pode falar para tranquilizar a sua criança, se realmente não for com ela. Filho, olha, tô nervosa agora sim, tá? Tô chateada, mas pode ficar tranquilo que não tem nada a ver com você, tá? Ou seja, você
mostrou para ele fisicamente, para ela, que você não estava bem, que você estava com raiva, nervosa, você comunicou verbalmente, você foi sincera em falar que você não estava bem, e você também demonstrou para ele que não é com ele, se realmente não for, tá, gente? Que não é com ele aquilo, ou seja, você demonstrou, você falou, você foi sincera e você ainda tranquilizou aquela criança. E isso é muito importante para eles, certo? Então, quando você é franca com a criança, você atrai ela. Toda criança, gente, ela precisa ter a certeza de que pode acreditar em seus pais, tá? E para isso você precisa ser sincero. Toda criança precisa ter a certeza que ela pode acreditar nos pais, porque senão elas vão buscar outra referência, outras pessoas para quem acreditar, a quem confiar, tá? Então você, pai, você, mãe, precisa passar essa certeza para elas. Como? Sendo sincero com seus filhos, tirando tempo de qualidade, porque isso traz confiança, isso gera amor, isso eleva a autoestima dos seus filhos, tá? E eles também precisam ter a consciência de que eles podem contar com a sua ajuda nos momentos em que eles precisarem, tanto para as necessidades físicas quanto para as necessidades emocionais.